Conexão Debate. Conexão Jornalismo faz mais uma vez uma transmissão ao vivo e agora com um personagem muito especial. Primeiro, Chiquito Chaves, parceiro nosso, está sempre aqui com a gente aí nas transmissões ao vivo. Luiz Ribeiro, também parceiro da antiga aqui de Conexão, da Rádio Tupi, radialista, jornalista. E essa figura que o Brasil conhece já, com certeza, que é o Batman, Heron, para os familiares, mas o Batman é o personagem permanente das manifestações do Rio desde junho do ano passado. Já experimentou a glória, porque hoje ele é reconhecido nas ruas, mas também a tristeza maior, porque hoje ele é o mais visado das manifestações. Vira e mexe, a polícia chega e manda tirar essa máscara que incomoda. A máscara é um grande problema hoje das manifestações e há, inclusive, uma lei que pretende fazer com que os manifestantes tirem a máscara em definitivo. E a gente conversa agora, passando a bola para o próprio Heron, para o nosso personagem, para que ele fale quem é Heron, quem é que está por trás dessa máscara e o que ele acha dessa polêmica em torno do uso da máscara. Boa tarde, Heron. Boa tarde a todos. Bem, a questão dessa da legislação proibindo Heron Moraes de Melo, 32 anos, sou protético, tenho família, moro em Marechal Hermes. Ameaça direto, muitos colegas já foram ameaçados diretamente. Isso acontece muito, entendeu? Tem uma colega que eu lembro muito, que é a Gleise Nana, que faleceu, entendeu? E ela sofreu muitas ameaças antes de morrer. Aquela que foi morta numa casa? Que morreu. A versão oficial é que houve o curto-circuito e a casa dela pegou fogo, ela morreu no incêndio, ela ficou vários dias em coma. A filha dela também sofreu muitas sequelas, vai ter que sofrer várias cirurgias, mas sobreviveu. E ela tinha muitas ameaças. Ela foi perseguida na própria manifestação, a ameaça que a manifestação representa. E não é pouca coisa, não, é muita coisa. Que até então o governo os políticos estão acostumados em fazer o que quiser, se elegem, se consideram deuses durante 4 anos, intocáveis, fazem o que quiserem e ninguém fala nada. Agora o grupo começou a ir para as ruas reclamando, caguetando, pressionando, denunciando que está errado, expondo na mídia, expondo constantemente nas ruas. Isso incomoda diretamente o político. A briga, é porque muita gente confunde, parece que a briga é diretamente com a polícia, mas a polícia é apenas uma barreira entre nós e o Estado. A polícia uma instituição usada pelo Estado para tentar reprimir as manifestações e para tentar se livrar da barra. Mas a nossa briga, a nossa luta é contra o sistema, é contra o Estado, é contra os verdadeiros vilões. Resumindo, eu vou só botar alguns tópicos bem básicos. Vamos lá. Primeiro, a base da nação. A base de uma nação é educação e saúde, ponto. Educação e saúde é a base da nação. Um povo fraco, um povo doente, um povo ignorante, fácil de ser manipulado, não vai dar para... Não tem como evoluir. O sistema de saúde brasileiro é um dos últimos do mundo, dos piores do mundo. Você vai pesquisar, fazer uma pesquisa legalzinha, você vai ver que o sistema de saúde no Brasil é uma verdadeira carnificina. Isso é denunciado constantemente nos jornais, mas parece que o mundo não sabe disso. O que me impressiona é isso. Nós sabemos, mas o mundo parece que tem uma barreira, uma bolha no Brasil. Parece que só as informações que o governo quer que seja passada vai para fora. Alguns franceses falaram para mim, o Brasil é o país do futuro. Eu falei, está muito longe disso ainda, filho. Tem condições de ser, mas está muito longe. Educação. Poxa, eu conheço professores, eu fui também de escola pública. Eu vejo que como a educação é sucateada. Ainda existe o sistema de aprovação automática, não caiu, não existe. Não existe na teoria, mas existe na prática. Entendeu? O sucateamento do ensino, eliminação de várias matérias essenciais. Entendeu? Já começa aqui. Se a oportunidade não é igual para todos, na questão da saúde, na educação, não há uma condição do cidadão ter uma boa formação, de ter um bom tratamento de saúde. Quer dizer, como isso vai ser esse cidadão? Se não tem saúde e não tem conhecimento, não tem nada. Esses são os 2 princípios básicos, tá? E daí a gente já começa a questionar excessos de impostos, pagamos caro demais. O Brasil é um dos países do mundo que mais arrecada imposto, mais suga da população e menos devolve em serviços públicos. Entendeu? E a gente vai poder... O parlamentar... Outra coisa que é um absurdo, que eu bato na tecla, o parlamentar brasileiro é um dos mais caros do mundo, cara. Eles têm... O imposto que a gente paga é para alimentar aquela máquina que suga o dinheiro da população, aquela máquina de corrupção. É outra coisa que tem que ser debatida. Se eu for botar assim o foco de coisas, vai dar uma bíblia aqui. Mas a gente começa no lugar, que é saúde e educação. Perfeito.
Chiquito Chaves, você que acompanha manifestações, está de olho desde a década, enfim, período vivemos a ditadura, direta já, que está fazendo 40 anos agora, aliás, 30 anos agora nesse período, e depois campanha das diretas, e campanha eleitoral, e etc, 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 etc. Você hoje está nas ruas, vendo essa turma na rua, ou seja, você é uma testemunha ocular dessa mudança, se é que houve uma mudança, se é que isso aí virou esse degradê. A tua opinião sobre esse movimento e sobre o personagem, sobre o Batman? Sobre o movimento, eu já me expressei na primeira vez que eu vim aqui, né? Eu estava lá com a minha fotografia dentro de casa e no mesmo dia que o Batman foi para a rua, nós todos fomos para a rua. Eu não fui com a minha roupa de Batman, mas fui com a minha vestimenta de jornalista, né? E, aos poucos fui pegando minha forma física, hoje eu estou no auge como eu tivesse no dia que eu saí do Globo, no dia 5 de janeiro de 1994. Então, não dá para ninguém, a gente está lá e vamos continuar. E o Batman é um amigo, é um companheiro de luta, estamos presentes, um olha pelo outro. Isso é que é o legal no movimento, é o partilhamento da cidadania do ativista, seja de qualquer voz, qualquer linguagem, quando está ali, como ontem, saímos 15 pessoas, 17 pessoas da Candelária, e quando você olhou para o saguão da Central, aquele saguão lotado, as pessoas ficam arrepiadas, cara. As pessoas felizes. Foi. E tinha pessoa que fazia questão de pagar. Ainda tem pessoa que ainda não consegue compreender, ainda está na caixinha. Isso aí é 1%, mas sabe aquela pessoa que passa assim, rindo, feliz, não vai pagar, não tem. Não vai. A gente apaga. Foi a manifestação estilo Robin Hood, teve se eu não me engano, O Mundo falou, manifestação estilo Robin Hood, entendeu? Tira dos ricos para dar para os pobres. Quer dizer, foi interessante, isso aí foi uma característica nova. E uma questão que nós até conversamos ontem, que foi a abordagem daquele senhor, presidente da Associação Brasileira de Cineastas, Dodô Brandão. Que, inclusive, o Dodô Brandão foi chamado, através da assessoria dele, dos parentes. Ele não veio, enfim, na verdade. Mas houve um convite para que ele estivesse aqui. O Batman é um símbolo do capitalismo, a gente vive no capitalismo, Agora, posso falar só uma palavra que eu até botei no meu Facebook. É interessante esse pseudo-nacionalismo que alguns querem fazer, que reclama que o Batman é o símbolo do capitalismo. Mas o cara come no McDonald's, come no Burger King, passeia no shopping center, usa calça jeans, entendeu? Vê canais a cabo, Discovery, quer dizer, o cara usa constantemente elementos do capitalismo, elementos do estrangeiro, e agora vai reclamar do Batman simplesmente porque o Batman vem de um país capitalista. Quando eu uso o Batman não fazendo analogia ao regime, mas a analogia do herói. O herói que luta contra o sistema, que até quem conhece um pouco o HQ aí, isso é mais para os nerds de plantão, eu também sou um pouquinho. Entendeu? O Batman ele sempre está na margem da lei. Ele é sempre perseguido pela polícia. Ele é um marginal, ele é contra o sistema. Ele faz aquilo que a lei não pode fazer. E, ao contrário de outros ícones, como o Super-Homem, Capitão América, que já são classicamente políticos, já pró-governo. O Batman não. Entendeu? Então é uma ignorância da parte dele, de fato, e uma incoerência. Um cara, tá bom, presidente de cineastas e tal, nunca levou ninguém da família dele para Disney World. Nunca viajou para o exterior. Então, quer dizer, é uma hipocrisia completa. Aquele início de raciocínio que foi a conversa que teve ontem, que você tinha que ver quando o Batman chegou na favela do metrô. Se chegasse o Saci ou o Super Tupã, todo mundo ia sair correndo. Quando as crianças viram que foi foto de capa do New York Times, a foto da favela metrô, da AP, né? As crianças, com ele e as crianças sob a capa, sob a proteção, sabe, se protegendo dentro da capa dele. Se aparecesse Saci Pererê, embora seja uma figura incrível, a gente tem que procurar a nossa cultura, mas, cadê? Por quê? Você acha que ele encarna esse super-herói, esse protetor, e as pessoas carecem dessa ideia do super-herói, do protetor? Sociedade subnutrida, subeducacional, subsaariana brasileira, precisa de um pai. Não, e o herói... O pai Getúlio, teve pai tudo. O pai Brizola, essas coisas todas. Então o Batman é o pai, Não, e o herói, ele sempre entra na fragilidade do Estado, na deficiência do Estado é onde o herói entra. Se o Estado supre tudo, não precisa de herói. Ponto final. Se o Estado é suficiente, se o Estado tem feito o papel, não tem local para o herói ali. O herói, ele entra onde está a falha do Estado.
Entendeu? O herói entra quando a polícia não resolve, quando o governo não resolve, quando tudo está perdido, o herói aparece do nada. E com o Batman ele se torna uma cultura, ele é praticamente uma cultura ocidental, ele está inserido em todos os países que você pode pensar, o Batman está ali. Então, quer dizer, eu acho que ele encarna muito bem essa necessidade, essa sede de justiça, aquela carência que as pessoas têm de um ícone, sim. Luiz Ribeiro, o que ele fala aqui sobre a ideia da carência do herói, a gente ouve, fala muito sobre isso, até por outras razões. A gente vê até no meio das comunidades tomadas pelo tráfico, quando o traficante ocupava esse espaço, sendo ele um benfeitor, ou se passando por um benfeitor. Queria ter um comentário sobre esse. Ele tem razão, o Batman, porque quando o Estado fracassa, alguém vai assumir esse papel. E o simbolismo do Batman é muito forte, porque isso é muito antigo, não é nem uma questão de ser capitalismo, como bem ele comentou. 75 anos, quer dizer, tem toda uma tradição de pessoas que acompanharam mais velhas, passando para. Então isso está muito presente, especialmente nas crianças. Mas eu queria fazer aqui uma pergunta ao Batman, que é até para entender o movimento que nós estamos diante aí. Então, eu queria falar sobre o movimento do Occupy, Nova York, e da Primavera Árabe, que foram movimentos importantes. Dizendo, olha, nós não queremos mais que 1%, que é o caso de Nova York, fique com toda a riqueza, são 99% contra 1%, e a Primavera Árabe por uma estrutura de poder que sufocava o povo. Então, são dois ícones desses movimentos. E a minha pergunta ao Batman primeiro que eu vejo um distanciamento, como ele comentou, do poder e da política. Veja bem, a política está afastada do poder. O político não consegue resolver o problema da manifestação. O político perdeu esse poder de ser o interlocutor e apenas o único interlocutor entre os movimentos sociais. Perdeu. A gente tem que examinar isso. Nem acesso tem. Eles são alijados do processo, repudiados do processo. Então, isso é uma coisa para a gente pensar. Independente da bandeira, né? Não, porque o poder, o Fábio e espectadores, sempre andou ao lado da política. A política resolvia a questão do poder. Era um intermediário. A política e os políticos, por consequência, perderam essa condição. Então, hoje tem um movimento. Mas eu queria entender a razão do movimento, e por isso eu faço uma pergunta ao Batman. Me parece que é um movimento, se a política está afastada, de indignados. Me parece isso, de indignados. Que vão dizer a todo tempo, não faça isso, não, você está contra a população. A todo momento, eles vão fazer uma interferência dizendo para o Estado, fazendo correções naquilo que o Estado está apresentando. Mas a minha questão é, principalmente em relação à questão da humanidade. É correta essa visão? Não. É um movimento de indignados que vai levar em condição... Eu não estou aqui discutindo nem o sistema político. Veja bem, é um movimento novo de cidadania, porque o Batman falou, não, na minha época da escola eu já era indignado, mas isso não se materializou, o que ele falou. Né? Mas hoje está materializado. Eu só queria que ele explicasse se esse movimento dos indignados, qual é a base dessa formação e o que o Estado vai enfrentar a partir de agora, Batman. Olha só, é um fenômeno que você falou muito bem de indignado, revolta, indignação. Constantemente a gente estava sendo bombardeado com notícias e mais notícias, escândalos e mais escândalos, e uma realidade que a gente já não aceitava mais. Por exemplo, o que culminou isso tudo? Já tinha o Rio de Janeiro, o Brasil, já era aquele caldeirão, precisava de alguma coisa para eclodir, de alguma coisa para explodir tudo de uma vez só. Quando veio a passagem, e aí o emblema da passagem, por que a passagem? Porque, cara, a passagem engloba todo mundo. Não tem ninguém de classe, vamos lá, de média baixa. CDE. Aqui, entendeu? Não tem quem não vai ter que pagar passagem, que precisa se locomover para trabalhar. Não adianta. E pesa, filho, pesa e muito. A gente poderia botar... Só acho que no lugar da passagem o que pesa mais é a alimentação, que são as duas coisas que pesam demais. É você comer e se movimentar. Então, quando houve esse aumento, e houve aquela galera que disse não aceito mais, que começa sempre com um grupo. Quando vem aquele grupo de corajosos iniciais, que se eu disser para você, se eu até sei quem é, não sei, que é um outro fenômeno, não tem liderança. Apareceu alguns pretensos líderes ali, mas já foram rechaçados, eles nem foram considerados. Mas é uma coisa tão espontânea, é a população, é a materialização de uma consciência popular,
de que nós não queremos mais isso. Nós não aceitamos mais isso. Se a passagem não aumentar, se a passagem não abaixar, o rio vai parar. É aqueles gritos que a gente não aceita mais. Não tem como. Então já veio, é um fenômeno que, vou te dizer assim, é um pouco complicado porque é muita gente com várias mentalidades, com várias cabeças diferentes, mas que tem algumas coisas em comum, que não vão mais aceitar os mandos e desmandos do governo. Não vão mais aceitar isso que está errado. Entendeu? Não acreditamos em partidos. Já começa por aí o descrédito absoluto dos partidos, o descrédito absoluto do governo, dos políticos. Entendeu? Então, esse é um fenômeno que eu digo assim, que tem tudo para dar certo. Que primeiro as pessoas precisam até agora se organizar mais para poder conseguir canalizar bem essa força. Entendeu? Mas eu acredito que a população vai começar a ter um poder de polícia, um poder de policiar o Estado, um poder de brecar o Estado. Tem votação para aquilo ali, peraí, mas está errado. Não, vamos lá para a rua, vamos parar lá na porta da Câmara Municipal, vamos parar lá na Prefeitura, vamos lá na LERJ. Não aceito, não quero. Não, parou. Entendeu? E o Facebook é uma ferramenta tão maravilhosa de comunicação que, tipo, as pessoas sabem que o político tal está fazendo uma coisa errada, o cara já pega a foto do cara, posta e tal, e pá, esse cara é sem vergonha. Compartilhem. E aí 300, 400, 500 mil compartilhamentos. Mas você não acha que existe, na verdade, quer dizer, com toda essa impulsividade que as redes sociais elas oferecem, tem um lado positivo e tem um lado negativo. Tem, Uma claro. é a seguinte, se errou na mão, vai pro vinagre como se fosse criminoso qualquer um. Isso é inevitável. Agora eu te pergunto, quando você fala que a questão do político, você tirar a política, você isolar a política, é um ato político. Esse é um gesto político. Que é a mesma maneira que você falou, quando você tira e existe uma lacuna, uma vacância ali de poder, algo emerge. Hoje, por exemplo, os jovens estão... O Batman é uma figura, talvez seja a figura que encarne essa imagem. É o super-herói. É um processo político que se dá também. Eu te pergunto, você, no ano eleitoral, a gente tem um problema, um processo que está vivendo de desgaste, principalmente do nosso governador e do nosso prefeito. O prefeito não vai passar, não vai ser submetido a uma eleição agora, ou seja, um plebiscito para saber como é que está a situação dele, mas a gente sabe de antemão que a situação dele é de desgaste já pleno, até porque ele já está concedendo um reajuste aí da tarifa. Eu te pergunto, você, Heron, quem é a pessoa que você hoje visualiza como uma referência do ambiente político? Esse é o meu grande problema. Eu acho que o meu problema é o problema da maioria. Eu não consigo enxergar isso. Eu dei uma olhada no teu Facebook, você tem ali uma figura de um general Heleno, se não me engano. Está na tua página lá de Facebook. E assim, eu falei assim, será que o Batman, que hoje bate nos políticos, ele vai resgatar a figura de um general militar? É referência da ditadura, que está muito viva que está muito viva dentro das pessoas. A gente está vivendo o processo da Comissão da Verdade. Quer dizer, então, quando surge, você apresenta um general como uma possibilidade, isso preocupa as outras correntes. Não, olha só, eu vou te falar que, sinceramente, você está me falando dessa foto desse general, eu nem me recordo. Eu sei que o pessoal posta muita coisa no meu Facebook, até na minha página, na minha linha do tempo, então eu não tenho muito como controlar isso. Mas, de antemão, eu falo o seguinte, sou contra qualquer... Sinceramente, eu sou antimilitarismo, ponto. Eu já sou favorável à desmilitarização da polícia. Se eu já sou contra, já não vejo a polícia militar como um modelo de polícia que nós precisamos, que dirá militarismo. Eu sou bem avesso a isso. Eu não gosto, não concordo com o sistema. Você não apoiaria um militar para... De maneira alguma, até porque no militarismo não existe justiça, existe hierarquia. Não interessa se ele está certo ou está errado. A hierarquia está ali e você deve cumprir as ordens. Então já fere total princípio do equilíbrio e da justiça. Então o militarismo jamais seria um modelo ideal para qualquer governo. Entendeu? Onde existe militarismo não existe direitos. O militar manda, você obedece. Eu sou contra. Essa questão da polícia, eu sou favorável que a desmilitarização da polícia, a criação de uma nova força de segurança, uma polícia cidadã, uma polícia mais presente com o povo, uma polícia com a cara do povo, uma polícia que inspirasse confiança. Se você for analisar, o choque de culturas, se você for ver nos Estados Unidos ou na Alemanha, o policial é visto como um herói. O policial, a figura do policial são os heróis daquela população. Aqui a polícia é o terror da população. Nós temos medo da polícia. Não estou dizendo que todos os policiais são maus, que todos são bandidos, não estou falando isso. Entendeu? Mas estou falando que a instituição, e na sua grande parte, está que nem os políticos. O que reflete na descredibilidade dos políticos também reflete na descredibilidade da polícia.
As pessoas não acreditam nem nos políticos, nem na polícia. Então há uma necessidade de a gente precisa de uma transformação, de uma verdadeira revolução dentro do nosso país para mudar. Mas só para te fechar, você não me falou, nesse ambiente político, quem é a tua referência? Não tenho. Sinceramente, eu não tenho. Tá, assim, vamos lá. Eleição presidencial, eleição para governador. Cara, eu não votaria. Eu vou sincero, eu não voto, porque não é... Embora eu acredite na democracia, que temos que votar, só que o problema é que o quadro, o sistema está tão crítico que, peraí, eu acho que eles precisam de um freio, entendeu? Porque não tem como, do jeito que tá muito ruim, entendeu? Eu não consigo enxergar uma opção ali, entendeu? Eu não consigo. Você poderia dizer assim, tem um político ou outro que eu até, pode dizer assim, que falou uma coisa que eu até concorde, que tem uma palavra ali que foi legal, mas confiança naquele indivíduo você não tem, entendeu? E esse é um grande problema. Quando você não acredita em um deles, o que você vai fazer? Aí há uma necessidade da gente começar a renovar isso, mudar isso. Entendeu? Há uma necessidade de transformação. A gente está querendo realmente quebra tudo e começa de novo porque não está dando certo do jeito que está. Quebra tudo, literalmente? Não, quebra tudo. Eu falo na questão do sistema em si. Esse quebra, esse corte, né? Essa ruptura se faz, inclusive, quando você está falando da polícia, eu temo, a questão da população temer a polícia, só um recuerdo, um ponto que ficou parado. A população não só teme a polícia, travestida de policial, como a coisa mais perigosa hoje em nossa cidade, eu vou falar nossa cidade porque eu não moro em São Paulo. Tem que falar da nossa realidade carioca, né? Entendeu? É um polícia sem farda. Uma paisana. É mais amedrontador. Entendeu? É aquele cara que você olha pro cara e ele te olha de uma maneira que é policial sem farda. Eu tenho moro num lugar que tem policiais dessa maneira. Polícia no quartel, quando ele está de serviço, mas quando ele está em casa, ele é um cidadão que nem você. Ele continua a ser polícia e querer usufruir de ser policial. O poder é um grande problema. Eles têm poder demais, eles se consideram poderosos, donos daquele local, donos acima da população. Isso é um problema sério. Na questão de que o movimento não é político, o movimento é político sim. Tudo é político, né? Na verdade é isso. É muito político, porque esse rompimento, essa ruptura que você falou, é uma ruptura política, com uma política paternalista, populista. E o movimento não é populista, entendeu? Não é populista porque, como a gente mesmo vê, saem 11 dali, saem 13, aí você fala, hoje não vai dar nada, ainda é uma festa central, porque todo mundo participa. As pessoas, quando você olha, não são da gente, cara, entendeu? Quando a gente vai embora, é só a gente. Aí você fala, né? Aquele pingo de gente fez aquele barulho, que eu não acreditei, John. Ontem, eu cheguei na central, eu estava sozinho, eu vi o pessoal da imprensa, porque houve um desencontro que eu achei que a concentração era direto na central, outros vieram da Cinelândia. 3 manifestações num dia só. Aí eu parei, eu fiquei olhando, eu estava até com o pessoal da imprensa tirando foto, falei, cara, não sei o que vai dar, vou ficar aqui esperando para ver se vai aparecer gente. De repente, 10 pessoas, 15 apareceram, começou a juntar gente, quando viu a gente fez uma manifestação que eu achei importante, que foi uma afronta no caso, ao poder dos empresários, né? Que, querendo ou não, nós temos uma política empresarial onde o Estado favorece concessionárias, favorece grandes empresas, favorecem as corporações, vamos dizer assim, e o povo fica em segundo lugar. Então foi uma afronta direta a também essas corporações, essas concessionárias que ganham milhões, que ganham em cima do governo, o governo dá dinheiro, o governo defende. Que o escritório de advocacia da mulher do Cabral defende. E aí a gente falou, não, nós não vamos aceitar, hoje é de graça a todo mundo, o trabalhador merece. Vocês prestam um serviço porco, um serviço horrível, de péssima qualidade, ainda quer aumentar mais, nós não vamos aceitar essa afronta. Luiz Ribeiro. Perguntar ao Batman o seguinte, numa democracia você vai ter as posições e depois a tendência é que você faça uma convergência para o processo. Isso. Porque toda manifestação vai chegar a hora da urna, que é o processo da democracia. Você admite que, primeira questão que eu vejo, a minha opinião, é que o Estado passa a ser pressionado. E ele quase não recebia pressão. O Estado, por si só, em relação ao cidadão, ele é muito forte. Ele é muito forte em relação ao cidadão. O cidadão, perto do Estado, é muito pequenininho. Esse movimento coloca o Estado na seguinte perspectiva: no mínimo você vai ter que negociar, no mínimo você vai ter que me ouvir.
Esse é um fato que nós devemos observar esse fenômeno. Mas volto à questão da política. Você admite, Batman, amanhã uma flexibilização, uma convergência para o espaço político para resolver essas questões, no sentido do Estado buscar uma mesa de negociação e já pelo processo político? Você vê isso no movimento? Olha, eu vou falar uma coisa para você, isso é muito complicado até você me perguntar isso, porque eu sou um manifestante, entendeu? Eu não tenho como chegar para você e te responder o que vai acontecer primeiro, porque eu sou apenas um manifestante no meio de todos. Não existe uma liderança, entendeu? O que existe é um desejo, uma vontade única, entendeu? Uma sede de que as coisas mudem. Como vai se dar esse processo? Também é que eu falo. O governo tem que negociar. Isso é fundamental. O governo tem que nos ouvir. É o que a gente quer. Ninguém está afim de chegar e tomar o poder. Ninguém está afim de se eleger. Não é o caso. Até porque já temos um trauma muito grande. Vamos botar um exemplo muito clássico aqui. Lindenberg começou lá na Uni, fora Collor, entra no poder, não faz muita diferença, não fez nenhuma diferença e ainda hoje abraça o Collor. Quer dizer, é o clássico exemplo de que, as pessoas, vai ser um próximo Lindenberg, vai entrar ali, vai se corromper, vai virar a mesma coisa que são os outros. Você não será jamais, candidato. Nunca. E já me perguntam muito isso. O Batman vai ser candidato? Muita gente já me cantou, muita gente já chegou, fez. Quem te cantou? Cara, eles nunca se identificam como. Eu já pergunto, você tem algum partido? Qual é a sua filosofia partidária? Você tem algum político que você... A cantada de direita ou de esquerda? Cara, tem de tudo. Tem cantada de tudo. Você fala que não precisa se preocupar com campanha, geralmente a gente já sabe de onde é. Não, e geralmente, lógico, esquerda, porque como esse é um movimento classicamente de oposição ao Estado, o pessoal da esquerda sempre quer aparecer para tentar fazer alguma coisa. E eu deixo muito claro o seguinte, o lugar do Batman não é na política, o lugar do Batman é com o povo, pressionando o governante, pressionando os políticos, cobrando e denunciando. Entendeu? Porque não é uma pretensão minha, nem como Heron, nem como Batman entrar para a política e tal. Não é a minha. O que eu quero é que haja uma melhora, mas eu não quero... Até porque, se eu estou lutando contra o sistema, porque eu vejo que do jeito que está não adianta, eu vou deixar uma coisa clássica. Agora, aqui, meu compromisso é com o povo. Eu pego a causa de todo mundo, e que é a minha causa também, porque eu também sou povo e vamos lutar. Quando o cara entra para a política, a coisa não é tão simples quanto parece. O cara começa com alianças com o partido. Então, ele já tem um compromisso com o partido. Quando você tem um compromisso com o partido, em primeiro lugar vem o partido, depois o povo. E aí a coisa já começa a dar problema. Se o cara não se corrompe, o cara no mínimo fica amarrado e não consegue fazer o que quer. Ele fica nessas duas posições. Quando ele não é um corrupto, ele fica amarrado, fica limitado e não consegue fazer aquilo que ele queria fazer antes. Agora, o Batman, então você classificaria o movimento como ativismo ou tem anarquia também? Tem tudo. Aí é que tá, esse é um caldeirão grande, cara, porque tem a galera anarquista, tem os ativistas e tem uma pessoa como eu não sou nem anarquista, nem ativista, não, eu sou um cidadão comum. Eu sou um cidadão comum. Qual é a tua leitura? Você estudou, você tem uma formação técnica, eu fiz técnico prótese dentária, comecei a faculdade de farmácia, tive que dar uma parada porque a grana estava curta. O que você leu? Assim, qual foi a tua leitura? Cara, eu leio muito. Primeiro, eu gosto muito de ver jornal. Ponto. Vejo vários jornais. Qual jornal que você lê? Não, eu leio. Vamos lá, Dia, Extra. Geralmente, às vezes, eu pego um globinho ali, um globinho aqui. Eu gosto muito de ver mesmo o jornal, e de várias emissoras. E aí a dúvida que é sempre aquele negócio, eu ouço uma notícia, eu pesquiso na internet. Cara, a internet é uma maravilha, cara. O que você quiser saber, você descobre. Qualquer dúvida que você tiver, você descobre pela internet, que aí também sempre você sabe que existe o jornalismo tendencioso, então você tem aquela capacidade de você analisar se aquela informação procede ou é tendenciosa. Mas isso é uma observação, que aí acho que é uma coisa que é interessante falar. O jornalismo, ele é e deve ser tendencioso. O que ele não pode é fingir não ser. Se você aqui, por exemplo, está num programa Conexão Jornalismo, que é um programa que tem uma visão de esquerda. Nós achamos e entendemos que o mundo precisa caminhar para o outro lado, em que os mais pobres possam ter oportunidade. É o que nós acreditamos. Eu também acredito. Mas nós somos assim, pensamos assim e seremos assim. Ninguém que nos assiste ou acompanha deve pensar o contrário. Se pensar, porque nós não fomos capazes ou competentes o suficiente para nos mostrar nessa posição. Essa é a nossa posição. O problema é quando o jornal tenta se travestir de imparcial. Esse é um Eu estou para ver um jornal imparcial no planeta que ainda não apareceu. O jornalismo tem que se mostrar, se revelar como ele é de fato.
Isso Então aí é isso legal, é interessante. transparente. Para você vai ser, não, porque os jornais eles são tendenciosos. É bom que seja, mas é bom que seja assumidamente. E aí você não vai ser enganado. E você lendo uma versão daqui, dali e de acolá, você certamente vai ter a tua opinião e você vai se identificar com o produto. Só brincando e fazendo uma complementação, os outros super-heróis todos trabalham na imprensa, né? O Super-Homem é do Planeta Diário, o Homem-Aranha é fotógrafo, então, e o Batman não. O Batman é um milionário excêntrico que teve o pai e a mãe assassinados. E o legal do Batman é uma coisa que eu nunca parei. Eu comecei a fazer uma filosofia sobre o Batman, uma releitura sobre o Batman. Mais uma pergunta, que essa é essencial, que é uma questão da língua, né? Da simbologia, do ícone, do signo. Você pensa Batman ou você sonha Heron? Cara, eu sonho Heron, porque na verdade o Batman, o que existe é o Heron, o Batman é o símbolo. A verdade é que quem existe aqui é o cidadão Heron Moraes de Mello. O Batman, eu utilizo o símbolo como um símbolo de inspiração, é um símbolo do heroísmo. Quando eu visto o Batman, eu não me transformo no Batman, eu considero ali que eu estou carregando um símbolo. É uma responsabilidade. Sinceramente, eu não me sinto, quando eu boto assim, eu me sinto... Não, eu me sinto responsável por carregar esse símbolo. Entendeu? É um símbolo muito forte. Entendeu? E quem fala aqui não é o Bruce Wayne, é o Heron Moraes de Mello. Porque a gente estava conversando justamente aqui outro dia sobre esse assunto. Porque, pô, eu te conheço, a gente te respeito, ele te respeita, tá? Todos estão aqui em função do respeito da atuação. Agora, é aquela sensação que a gente estava conversando, pô, como é que deve ser para sua esposa acordar do lado do Heron ou do Batman? Como é que deve ser? Aonde fica a roupa que ele guarda do Batman? Será que ele é Heron de vez em quando? Será que ele é Batman de vez em quando? Né? Não, o Batman, não, sinceramente. O Batman ele só é materializado nas manifestações. Eu sou um cara normal, trabalho, tenho minha esposa, adoro futebol. Você já mediu o calor que é embaixo dessa roupa quando você está no sol, na manifestação? Cara, eu vou lhe falar, é cruel, mas no início foi um pouco mais difícil, mas depois vai se adaptando. E também existe aquela determinação, eu falo assim, eu acredito que tem que ser assim. Perde quantos quilos, Cara, eu já emagreci bastante, eu não cheguei a medir não, mas as minhas calças já ficaram largas, eu tive que comprar calça nova. Então tá aí uma dica para as pessoas que querem. Eu tô pensando em... Não você. Não, e a gente anda muito, né? Anda muito, corre. Teve uma época que era só corrida, era bomba de um lado, corre pra lá, bomba de outro, corre pra cá. Você é protético. Isso. Você consegue ainda manter a atividade protética ou tem que dar um tempo? Cara, tem que manter, senão como é que eu vou sobreviver? Esse que é o problema. O negócio de manifestação, Batman, ser super-herói não dá dinheiro pra ninguém. Eu tenho que trabalhar, quando eu vou pra manifestação, trabalho até... Chego em casa, tomo banho, descanso, vou trabalhar até altas madrugadas, acordo cedo, trabalho de novo. Aumentou a clientela depois do Batman? Cara, tem um aumento de trabalho comum, mas não por causa do Batman, entendeu? Acho que não há essa influência na vida pessoal. O interessante é que as pessoas me conhecem como Batman no meu bairro, todo mundo sabe e tal, mas não há... A única diferença que houve é que gente que não me conhece, fala, ei, Batman, beleza? Aí tu fala, normal, conversa com o pessoal, você ganha muito mais amizades. Mas, assim, a mudança, assim, na vida pessoal, profissional, não. E teus filhos na escola, como é que é? Não, eu ainda não tenho. Até que minha mulher... minha mulher ela fala assim, pelo amor de Deus, se você que está me dando trabalho aí, ainda não... Eu sou um nerd, eu sou um nerd assumido. Eu adoro HQ, eu gosto de miniaturas de heróis, sempre gostei disso. A cultura de herói, seja não só o Batman, mas como X-Men, Wolverine e outros heróis em si, sempre gostei. Eu sempre admirei a cultura heróica, entendeu? Sempre achei que a pessoa, acho que todo ser humano ele tem um herói em comum. E o ato de heroísmo não está apenas no salvar o mundo, mas fazer pequenas coisas importantes, assim como eu estou anunciando aí, pessoal. Vamos dar um rolezinho no Hemorrio, seja um super-herói de verdade, doe sangue, doe vida. O heroísmo está em pequenas atitudes, entendeu? Então eu sempre gostei disso. Sempre achei que podemos ajudar, podemos fazer a diferença. Entendeu? Mas a questão da minha vida pessoal, eu continuo sendo o Heron. Entendeu? O Batman é o símbolo das manifestações, ele é utilizado apenas nas manifestações hoje em dia, e eu considero uma missão, é uma coisa de uma grande responsabilidade. Não é à toa que quando houve aquela discussão do senhor do Leblon, eu acho que o Heron não teria tanta paciência quanto eu tive, que o cara me agrediu bastante e tal, mas eu falei assim, não, cara, você não está como o Heron, você está encarnando um símbolo, então você tem que ter uma postura, você não pode falhar. Você não pode se dar errado, você não pode manchar esse símbolo. Então eu, lógico, discuti, me impus sim, mas com toda a educação, de maneira nenhuma ofendendo, de maneira nenhuma faltando com respeito, apesar das agressões dele. Entendeu? Então eu encaro isso muito como uma responsabilidade.
com coisa séria. Às vezes o pessoal acha que é uma brincadeira, mas não, para mim não é uma brincadeira, é algo muito sério. Entendeu? Até porque é um personagem que eu admiro muito e é um símbolo que eu admiro muito. E só fazendo uma retrospectiva, por causa dessa questão do Batman, aí você vai analisando o que o Batman tem a ver com o Estado. E aí eu cheguei a uma conclusão. Quem criou o Batman foi a negligência do Estado. Porque se o Estado tivesse ali com uma segurança... Quantos Batmans existem no Rio de Janeiro? Que saem de um teatro, saem de uma festa, que saem de um cinema, acaba tendo filho, ou tendo pai, ou tendo um amigo assassinado por causa de um bandido, por causa da negligência do Estado na segurança, por causa de falta de inúmeras oportunidades, por causa da corrupção do Estado. Então, quer dizer, o Batman ele é fruto também de um Estado corrupto, ele é fruto de um Estado negligente. E aí o Batman, acaba que ele não entrou na política, ele resolveu fazer o quê? Como um cidadão, mesmo travestido daquele personagem, mesmo nas sombras, mas ele resolveu fazer aquilo que o Estado não faz. Ele resolveu fazer aquilo que a polícia não estava fazendo, ele resolveu fazer aquilo que o governo não fazia. Não é à toa que ele é caçado pelo Estado, ele não é como o super-homem que tem o aval do presidente, todo mundo abraça, não. Ele é um homem das sombras. Se ele der mole, a polícia pega e prende. Entendeu? Então eu acho interessante o Batman na contramão do Estado sendo também fruto da negligência do Estado. O Batman, se você me permite, Fábio, duas questões. A primeira é que ano que vem tem Copa do Mundo. Esse ano. Esse ano tem Copa do Mundo, junho, que é um evento mundial, portanto de grande visibilidade, e as redes, hoje nós estamos em sintonia com o mundo, não há mais que se falar numa questão local, porque ela vai virar uma questão global, como é o caso da Copa do Mundo. Isso. Pela tua experiência, pelos teus contatos, teremos protestos mais fortes do que da Copa das Confederações? Vamos gritar bastante, filho. Até porque o momento é esse. Nós agora somos o centro do mundo. O mundo está olhando para todos nós. Então é a hora da gente começar a juntar e gritar muito, denunciar. Tá, mas você fala gritar, existe hoje o discurso do não vai ter Copa. Uhum. Se não houvesse Copa nessa altura do campeonato, teríamos jogado muito dinheiro no lixo, queimado na fogueira, enfim. Então vai ter Copa. Vamos pensar o seguinte, vai ter Copa. Esse grito é pelo quê? Qual é o grito? E se vai abafar, então não vai ter Copa? Não, olha só, o grito é um grito, primeiro, que ele reflete, na verdade é tudo simbólico, tá? As manifestações, ela tem muito um caráter muito simbólico. Às vezes, o que nós falamos, você tem que entender a entrelinha da questão. É uma mensagem muito mais profunda do que simplesmente não vai ter Copa. Primeiro, mostra a indignação do brasileiro em relação à Copa do Mundo. Esse é o primeiro passo do grito não vai ter Copa. Não quer dizer que a gente vai conseguir barrar a Copa do Mundo. Pelo contrário, eu até quero que aconteça a Copa do Mundo, porque o mundo inteiro vem para cá e é onde nós vamos denunciar o Brasil, mostrar a cara do Brasil. Porque, por incrível que pareça, o Brasil como ele não é mostrado para lá fora. Mas, ano passado, no início de dezembro, o Clinton veio para cá. Você fala o quê? Das mazelas sociais? Todas. Mas você acha que não é mostrado lá fora? Não é. Olha, eu vou falar para você que eu sou entrevistado constantemente por jornais alemães, espanhóis, franceses, então tem muito francês vindo para cá, e toda hora norueguês. O pessoal vem da Europa, me liga muito, aí a gente vai se encontrar na cidade, alguns vão lá na minha casa, e aí perguntam, peraí, mas eu não entendo, lá na França falam que o Brasil é o país do futuro. Eu falei, cara, está muito longe disso. O Brasil tem condições? Tem. Mas o Estado não está interessado nisso. Aí eu comecei a mostrar, a contar todas as deficiências que pra gente não é novidade, mas para eles parece que é uma revelação. Entendeu? Então eu consegui compreender, o Bill Clinton veio aqui, ele chega para Dilma, chegou no Copacabana Palace na época, até foi em dezembro agora, e eu li a matéria, cara, eu gritei, ele falou assim, parabenizando, em primeiro lugar, Dilma pelo Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo, a Bolsa Esmola, que a gente sabe, a compra de votos. É nada mais do que uma compra de votos, uma dependência do governo que ele cria, uma estratégia política. E ele parabenizou, ele disse, não, que é um grande programa social, o Brasil parece que tem melhorado. E eu não entendo, olha a cabeça do Bill, eu não entendo por que as manifestações, se o Brasil tem melhorado. Eu falei, cara, então esse cara não sabe nada sobre o Brasil. E aí eu me questiono, será que ele fez média? Eu nem acredito muito. Ou então, será que as informações que são chegadas lá fora são filtradas? Mas só uma coisa, Elon, você pegando uma tabela estatística, você vê o seguinte, mortalidade infantil, o Brasil tem reduzido. Tirado pessoas da miséria, até porque tem programas que hoje fazem uma destinação direta de recursos, Bolsa Família, etc. Você tem inserido pessoas que jamais entrariam na universidade, ou dificilmente entrariam na universidade, se não fosse através do programa de cotas. Você tem alguns
atendimentos na área social. Agora, por exemplo, tem importação de médicos cubanos para suprir uma ausência de médicos do Brasil, porque a classe média que vira médica não quer trabalhar em algumas áreas da periferia. Ou seja, você tem um processo em curso. É claro que você não desliga um passado terrível e você acende a luz num outro ambiente. Esse processo, ele anda, ele caminha. Eu acho que quando o Bill Clinton fala que o Brasil está num processo ascendente no atendimento disso, ele está falando a verdade. O que não quer dizer que esteja longe de ser bom ou ideal. O que não vai se chegar. O que não quer dizer também que se pressionar para que esse ideal chegue logo, não seja positivo. Eu acho muito positivo. Mas, assim, eu acho que tem aí, evidente, uma ideia universal de que o Brasil está muito melhor, não é pouco melhor, muito melhor do que esse período da ditadura militar e etc. Não, olha só, se você for, né, vamos ser razoáveis, todo governo que você for pegar, qualquer um, por pior que o cara seja, você vai ver alguns pontos positivos. Mais ou menos, hein? Não, você vai ver, você vai ter que ver algum ponto positivo tem. Entendeu? Eu não vou falar para você que, nossa, o governo atual não teve nada de positivo. Não estou falando isso. Teve, é lógico, até porque político precisa de voto. Se não fizer nada para ninguém, fica difícil. As políticas afirmativas foram pressão dos movimentos populares. Entendeu? Sim. Agora, eu vou te falar. Nada foi dado por um governo. Mas isso é bom. Isso mostra força. Não, agora falta muita coisa. E pode. A grande agonia é que sabemos que temos potencial, temos dinheiro, temos tudo para mudar. Cara, o Brasil tem capacidade de realmente ser o país do futuro. O Brasil tem a capacidade de ser algo extraordinário. Podemos viver uma transformação espetacular, mas precisa de boa vontade. Só um ponto aqui para antes passar a bola para o Luiz. Tem esse momento, uma coisa que mais provoca e causa indignação em todos nós, é porque a título de se fazer uma Copa e uma Olimpíada, se gastou, sabe-se lá, quantas Copas e Olimpíadas podemos se fazer se houvesse um mínimo de honestidade. Só que tem uma coisa que ainda não aconteceu. Se a Copa é inevitável e a Olimpíada quase inevitável, vamos pensar o seguinte, teve gente que se beneficiou desse processo, de uma empreiteira, políticos, secretários disso, daquilo. Essa turma não foi julgada, essa turma não foi condenada, o Ministério Público ainda não apresentou nomes, não se fez auditorias desses recursos. Por que não se foca agora na punição? Porque é o seguinte, se muita gente se beneficiou de grana, de recurso público, para fazer essa picaretagem, por que essa turma não vai ser julgada, condenada, investigada e não pode se resultar isso num outro processo? E tem que ser. Isso tem que acontecer. E isso está em curso. Ou seja, a Copa pode ser inevitável, faltam 5 meses. Mas a condenação dessas pessoas está no prazo. Tem que ser. O grande problema é a impunidade também. É isso aí. Luiz, vai lá, você, por favor. O Batman, veja, nós temos Copa do Mundo, depois tem um outro evento importante aqui no Rio de Janeiro, você já comentou a importância desses eventos para dar visibilidade. Eu queria que você falasse do seu futuro. Eu vi alguns movimentos que pareciam que teriam consequência, posso citar aqui Primavera Árabe como exemplo, e que depois o mundo ficou achando que nós estávamos diante de uma mudança efetiva e ela acabou não acontecendo. Qual o teu futuro? Você pensa que isso pode passar, que você pode também, como personagem, como a sua cabeça do processo que você vê de enfrentamento do Estado, pode amanhã apenas ficar como modismo? Você já pensou no teu futuro, Batman? Olha só, eu vou falar uma coisa para você. Pensando no personagem, o Batman das manifestações, já perguntaram para mim assim, qual vai ser o futuro do Batman? Bem, eu vou falar uma coisa para você. Eu não tenho uma bola de cristal, não posso prever, mas o que eu tenho em mente é que, como o meu objetivo como Batman é convocar as pessoas, chamar as pessoas a lutar pelos seus direitos, a buscar aquilo que é seu, a vir para as ruas, a pressionar o Estado, porque o objetivo do Batman é esse, é chamar para as ruas. O objetivo é fazer com que a população, todo mundo venha. Que eu acredito que no momento em que, 1, 2 vezes na semana, 100 mil, 200 mil, 300 mil irem para as ruas, começarem a reivindicar, começarem a pressionar, entendeu? O Batman não vai ser mais necessário. O povo é maior do que o Batman. Quando se materializar essa sede de justiça, essa sede de vontade, essa indignação, se materializar na plenitude, quando as pessoas se compreenderem, porque tem muita gente que ainda não compreende a manifestação popular. Tem gente que ainda acha que só lá digitando 4 numerozinhos lá na urna eletrônica vai resolver alguma coisa. Mas quando as pessoas compreenderem que tem que ir para as ruas e cobrar, quando a massa vir, independente
tiver lá 200, 300 mil, 500 mil, constantemente cobrando diretamente ao Estado, o Batman já não vai ser irrelevante. Porque o povo é maior do que o Batman. O Batman é apenas um personagem, um ícone, é um símbolo. Mas quando as pessoas acordarem, o Batman passa, a roupa de Batman vai para a Batcaverna e o Heron, o cidadão, vai estar lá junto com o povo, que o povo é maior do que tudo. Então eu acredito, eu espero, em primeiro lugar, é que haja uma consciência popular de fiscalização, de reivindicação de direitos. Ponto. No momento em que isso acontecer, o Batman se torna desnecessário. Ponto. O cidadão Heron, sim. Agora, como vai acontecer? Assim, se vai haver, se as pessoas vão começar a se estruturar, que eu acho que é mais do que natural, de houver vamos lá, vamos organizar isso melhor, ter uma estrutura, pessoas que possam responder também pelo povo, que possam pressionar o governo diretamente, eu acho que isso pode ser interessante. A gente tem um pouco de medo, sim, porque nós temos os nossos traumas passados, mas eu acho que também é uma coisa meio que inevitável. Mas o papel do Batman é esse, é inspirar, é chamar a consciência, é convocar, é isso que eu quero. No momento que todo mundo estiver na rua e tiver aquela consciência, Batman vai para a Batcaverna, o Heron Moraes de Mello vai estar na rua. Quando você fala de eventos passados, você está se referindo à possibilidade de aumentar um pouco do autoritarismo em relação a isso aí. Isso. E me parece que tem uma questão aí que é central que eu queria perguntar a você. Qual é a sua opinião sobre a violência que é empregada em algumas manifestações contra símbolos do capitalismo, por exemplo, como a gente vê o sistema bancário, ele é muito vítima disso. Você aprova esse tipo de ação? Olha só, é uma questão polêmica e problemática, porque por trás desses ataques que eram o quebra contra o símbolo do capitalismo, eles sempre falavam assim, o pessoal que fazia, porque tem um simbolismo, é porque... Olha só, eu entendo e até concordo que tem um simbolismo, que tem uma base, mas eu não vejo que o quebra-quebra é uma ferramenta legal. Primeiro porque quando começa a se quebrar, depredar as coisas, você tem dois problemas. Repressão policial, que vai ser direta contra você, e a mídia criminalizando os manifestantes. Aí você já tem duas coisas muito graves contra você. Por quê? Aí a polícia vai agir com violência. As pessoas têm medo da violência. O pai e a mãe de família não vão. Uma coisa que eu queria tocar aqui, porque é o seguinte, a gente, nesse momento, nossa internet simplesmente sumiu. Nunca ouvi isso aqui. Ficamos sem internet. Está sendo gravado, mas a internet, ou ao vivo, de repente, pela primeira vez, isso aconteceu. Isso pode ser comum porque é censura mesmo. É mesmo? Eu acho muito... Porque nunca aconteceu isso. Sério mesmo? Pela primeira vez, isso aconteceu hoje. Agora, você estava falando sobre a questão da punição dessas pessoas que... empreiteiros, sistema financeiro, políticos serem punidos. Eu acho que saiu essa semana, ou no fim da outra semana, a imprensa alemã falando que o movimento brasileiro, apesar das pequenas conquistas, eles conseguiram mostrar e botar na boca do povo o que a Alemanha e a África do Sul não conseguiu mostrar. Não, a Inglaterra, sobre a né? FIFA. Não, e a Inglaterra, na verdade, ela falou isso. A gente viveu uma experiência lá que não houve. Eu quero dizer também que o Batman, ele é o Batman, assim, a simbologia Batman, o movimento é uma figura simbólica, mas ele não é o auge da representação do movimento. Não, sem dúvida nenhuma. Mais um ali. Só mais um. Sabe? Só mais um. E a outra questão, sobre essa questão do quebra-quebra, quem é quebrado primeiro somos nós. O vândalo é o Estado, de princípio, sem dúvida. Quem leva porrada somos nós. Por isso eu ando de capacete. No dia que foi proibido as máscaras, entendeu? Vai falando, doutor. Em que proibiram as máscaras, que o Batman foi obrigado a tirar as máscaras, nós, jornalistas, fizemos um protesto, colocamos as nossas máscaras de gás, colocamos nossos capacetes e fizemos um filme na mídia mariática, vocês têm isso aí, sobre a questão de por que usamos máscaras e capacetes. Por quê? Por causa da violência do Estado. Lógico, para se proteger. Antes de um garoto jogar uma pedra, ele levou uma porrada. À toa. Porque, como ele falou, você não consegue... Eu uma vez, na última manifestação dos professores de dia, que foi jogando bomba de cima da Assembleia, da Câmara, daqui de cima do gabinete do Jefferson Moura, conseguindo filmar essas coisas todas. Pô, o comandante chegou pra mim, porque eu sou o mais velho, né? Então, todo mundo já sabe que eu sou o mais velho e tal, tenho 66 anos, aquela questão toda. E falou,
eu te dou um conselho, vai embora. Eu não estou conseguindo controlar meus homens. Ele falou isso para mim, porque eu dialogo, eu não tenho essa, porque eu vou falar... Tem pessoa radical, tá falando com a polícia, eu falo com quem eu quiser, entendeu? Aí eu chego pro cara, e aí? Ele fala, eu se fosse você, ir embora. Porque, pô, eu não estou conseguindo controlar os caras estão voando. Então, você vê como é que funciona esse esquema policial. Eu socorri policiais, tem essa foto, você viu, eu te mostrei a foto, você publicou até na minha entrevista. Policiais que vieram no dia da passada dos professores e sem preparo nenhum, com barrigas enormes, sem nenhuma máscara, passaram mal na rua. Eu chamei Black Bloc para trazer leitos magnéticos para socorrer esses policiais. Tive que citar Paul Valéry, eu fiz discurso no meio da Rio Branco para mostrar aos policiais que eles tinham que ter ajuda, porque a guerra é um massacre de pessoas que não se conhecem, comandado por pessoas que se conhecem, mas não se massacram. Essa frase não é minha, do Paul Valéry. Então, pô, a gente ajudou aos policiais que, pô, sofrem uma distorção até na ação deles. Que são utilizados como uma máquina do Estado. Agora, quanto a essa questão do quebra-quebra, eu vou deixar muito claro o seguinte. Eu tenho a visão de que nós precisamos convocar a população, que precisamos, toda manifestação popular precisa do apoio em massa do povo. E é claro que o quebra-quebra não é uma coisa que, por mais que você tenha as suas razões, a população não aprova. Então, eu não considero uma tática das melhores. Eu acho que é uma tática que deveria ser abolida. E você pode protestar sim com força, você pode mostrar o seu poder, como aconteceu na Central. Peitamos a empresa, peitamos a polícia. Tudo foi ali. Não houve uma repressão policial. E mesmo assim tivemos uma manifestação verdadeiramente simbólica. Principalmente porque, quando você também junta duas coisas, se você quebra, você tem dois prejuízos. O prejuízo primeiro da ação direta da polícia contra você. E aí as pessoas têm medo. Eu não vou para a manifestação porque eu não quero apanhar, eu não vou para a manifestação porque a polícia vai me bater. Já começa por aí, já é um ponto negativo. E segundo, a criminalização da própria mídia, porque a mídia vai falar os vândalos, os barderneiros. E infelizmente, a mídia ainda tem uma capacidade muito forte de manipular as pessoas. E aí vai criminalizar, dizer assim, que todo mundo que está ali é vândalo. Então, eu acho que é uma tática do quebra-quebra que, por mais que eu entenda a simbologia contra o capitalismo, contra os banqueiros, que são realmente um câncer no nosso país, que realmente tem muito, que eles são a causa de muitos problemas, mas esquece isso agora, essa tática, e há uma outra maneira de você denunciar o que está errado, mas com força, com grande coragem, sem precisar você quebrar ou depedrar nada, deslegitimando o movimento. Eu acho que é uma tática legal você fazer uma coisa grande, com força, sem precisar uma ação direta desse tipo. O Batman, olha só, os maiores quebra-quebras, que foi a Guerra da Alerj, veio depois de um dia em que as pessoas foram massacradas dentro da Quinta pela Guarda Nacional. Eu vi isso. Eu vi. Foi uma reação normal do Não, normal. É que eu falei, não estou condenando, não. E a segunda grande quebra-quebra foi após aquela super passeata na Presidente Vargas, eu estava lá, de 1 milhão de pessoas, em que a polícia saiu tacando porrada até a Lapa, e depois teve o quebra-quebra novamente, e depois foi o dia dos professores. Isso. Então, quando eles começam a ver que o movimento se agiganta, eles baixam a porrada para ter quebra-quebra e para o povo se afastar. Não, e existe também, muito policial que faz isso. Tem. A população. A população tem medo do quebra-quebra. Aí começa a culpar o Black Bloc. Black Bloc é uma meia dúzia de 3 ou 4 pessoas. Cara, pior que tu vai ver ali, não é nem Black Bloc. Você vai ver uma multidão, aquela multidão de 1 milhão, não tinha, acho que eu não vi nem 200 Black Blocs ali. Tinha 10, 5. Entendeu? Então eu acho que aí a mídia também gosta de criminalizar os Black Blocs. Lá tem Black Bloc e acabou. Tem os Ultra na Europa. Pelo amor de Deus, lá é forte. Aqui não, aqui se resumiu alguns ativistas. Então, embora que eu falo, não estou condenando. Eu não estou condenando, porque até, vamos ser honestos, quando houve também a simbologia da invasão da leste, foi uma coisa muito simbólica, muito forte. Que eu achei. Entendeu? Então, assim, eu não vou condenar. Eu só estou dizendo o seguinte. Foi legal, acho que mostrou a força do povo, mas eu acho que no momento a tática pode ser mudada. Que eu acho que é uma tática que a gente pode juntar mais pessoas,
Que é aí que eu falo. Quando o político, porque a nossa luta é contra o Estado, sempre, contra o político que está ali. E o político, quando ele começa a ver 200 mil, 300 mil, 500 mil, 1 milhão na rua, o cara vai pensar, são 1 milhão de eleitores. Pô, os caras fazem a diferença. Pô, os caras podem realmente dar uma virada e dar problema. Então, essa é a ferida do político, essa é a ferida do Estado. O número. E é fundamental isso. Então, as pessoas, é por isso que eu trabalho muito, venham para as ruas, não tenham medo. Temos que lutar pelos seus direitos. Quem não luta pelos seus direitos não é digno dele. Temos que ir. Se não formos lá, se você continuar sentado em casa, vendo Big Brother, vendo novela de não sei o quê, ou então simplesmente discutindo política em casa, você não vai mudar nada. Só para agora encerrar, infelizmente, não estamos mais sendo vistos ao vivo, porque vamos descobrir daqui a pouco o que está acontecendo, mas vai ser gravado, as pessoas vão receber esse vídeo, com certeza. Considerações finais, passa a bola para o Chiquito, vamos ser depois... O Fábio está de prova aqui, com o Sérgio Moraes, um grande jornalista, fotógrafo, responsável pela organização da Reuters aqui, né, da Copa e da Olimpíada. A gente perguntou a ele se não ia ter Copa. Ele falou, não, vai ter Copa. Mas vai ser a chance do Brasil mostrar o mico e a incapacidade de realizar uma Copa. Foi ou não foi? Não foi isso? Mas acho que ele viu pela questão tecnológica dele, né? Tecnológica, mobilidade urbana. Vamos pensar o seguinte, a Copa do Mundo, ela não é feita só com essa... O país não precisa ser tão precário, carente, e para precisar merecer uma Copa e aí melhorar a sua infraestrutura. Eu acho até que também que não deve ser só as grandes cidades, as cidades prontas e preparadas, que devem ter uma Copa do Mundo. Acho que a Copa do Mundo tem que estar para todo mundo. Seja ruim, a questão é fazer a Copa. E o que for feito em função da Copa, que seja feito com o mínimo de decência e de honestidade. Eu acho que essa é a questão. Não, ele quis dizer justamente... Eu não entendo, eu lembro disso. Mas eu não acho que essa seja a ideia final. Você não tem estádio, por exemplo, foi construído um estádio em Natal para 60 mil pessoas, quando você não consegue botar 15 mil pessoas no estádio no campeonato. Os dois clubes de Natal, é linda a Arena de Dunas, mas vai ser uma bola de... É isso que a gente fala, quer dizer, então, a gente tem que não mais torcer não, a gente tem que brigar, e acho que esse é o papel de todos nós, é o seguinte, houve essas aberrações, por que agora na hora de pressionar para que o Ministério Público trabalhe sim, para que os auditores públicos trabalhem sim, para que os peritos trabalhem sim, e ver a viabilidade disso. E quem sabe pegar esse político que defendeu essa causa, botar um círculo em vermelho e falar, amigo, desiste, acabou para você. Eu acho que esse é um caminho. A Copa, agora não se discute mais a Copa, mas o que se pode se discutir é que o dinheiro está saindo do público quando deveria sair do privado. Nós já estamos atingindo quase a 1 bilhão das 12 sedes. Aí você pode argumentar que esse dinheiro poderia reverter para a construção de hospitais, de escolas. Segundo aspecto que eu vejo nesse movimento é questionar até o poder da FIFA. O próprio dirigente da FIFA diz que democracia é complicada, que ele precisaria, que seria ideal negociar com o governo autoritário, seria mais fácil. Quer dizer, todo esse poder da FIFA entra um pouco em xeque. A FIFA acha até que depois do evento do Brasil deve repensar algumas coisas, inclusive das sedes, viu? Acho que vai sair alguma coisa. O legado eles que vão deixar para a FIFA. Talvez uma Copa do Mundo descentralizada, sem escravizar as sedes, como eles estão fazendo, com exigências de estádios suntuosos. Tudo isso aí está em xeque. E no mais, Fábio, eu queria agradecer a oportunidade que você está me dando, conversando com o Batman, porque eu, como estudioso da sociedade, conversando com ele, eu estou entendendo melhor como é que está dando esse processo a partir da visão de um ativista como ele se apresentou hoje aqui. Queria agradecer a oportunidade de participar desse debate. Bem, em primeiro lugar, agradecendo também essa oportunidade de estar com grandes pessoas aí, grandes amigos aí, que está dando essa oportunidade para ser divulgado mais e mais as manifestações. E a minha mensagem é o que eu vou falar aqui, eu vou repetir, porque esse é o meu maior objetivo. Venham para as ruas, saiam das suas casas, lutem pelos seus ideais, lutem pelos seus direitos. Se você não lutar pelos seus direitos, você não vai consegui-los, você não vai conquistá-los. Quem não luta pelos seus direitos não é digno deles. Venham para as ruas, sim, com força, exerçam a sua cidadania, exerçam a democracia, que a manifestação popular é a maior... A manifestação popular e o voto são as maiores armas que o povo pode ter para poder mudar a sua sociedade.
Bom, aí, valeu, obrigado aí pela oportunidade. Valeu, eu te agradeço a participação de vocês também. E lembrando o seguinte, a manifestação com certeza foi o grande elemento, o grande evento que aconteceu nesse período pré-Copa do Mundo. Bacana, porque certamente se não houvesse manifestação, esses valores estariam muito maiores, a possibilidade de conclusão de algumas obras seria muito pequena. Certamente, com certeza, essa turma, se não estivesse sendo vigiada, e da maneira que está sendo vigiada, a situação seria muito pior. Então, acho que a manifestação por si só, os manifestantes, sejam Black Blocs, Ninja, não sei o quê, todo mundo contribuiu e esse é o grande legado que fica. Acho que as pessoas aprenderam, como você falou. Vai para a rua, a coisa muda. Bota a cara na janela, a coisa muda. E é isso. E te agradeço a participação de todo mundo. Tua, principalmente, o Batman veio caracterizado para a gente. A gente agradece e a gente pede desculpas às pessoas que não puderam acompanhar ao vivo. Houve alguma coisa, a gente vai descobrir o que foi. Um abraço, a gente segue com Conexão.